Olá, meus irmãos, Pai seja convosco, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deus abençoe sua casa, sua família. Estamos a poucas semanas do nosso encontro, menos de 2 semanas. E nós cremos que será um encontro diferente como cada um até hoje. Cada um que nós passamos será um encontro onde o Senhor, Ele com certeza trará respostas a todos que lá vão estar. Estará curando os corações abatidos, estará dando uma nova vida, uma nova história será escrita na vida de muitos que lá vão estar. Em nome de Jesus, eu creio. Amados, palavra nessa madrugada, a Bíblia diz que o semeador, ele saiu a semear. E a Bíblia diz que essa semente, ela foi lançada em todos os lugares. Toda a terra, todo lugar recebeu essa semente. A Bíblia diz que a semente, ela foi lançada num solo rochoso, num solo entre os espinhos, à beira do caminho, e numa terra boa, ou seja, todo lugar recebeu essa semente, a semente lançada. Mas qual é a terra que tem recebido essa semente? À beira do caminho, muitos estão à beira do caminho, e beira do caminho é um lugar de passagem. E eu entendo nessa palavra que o caminho é um lugar de passagem, mas à beira do caminho é alguém que está apenas vendo quem está passando no caminho. À beira do caminho é um lugar de observar. Observa quem passa, quem volta, quem segue, quem está voltando para trás, a forma com que está voltando. Beira do caminho não é lugar para quem recebe a palavra e fica. A beira do caminho não é lugar de ficar observando. Não. Está na hora de sair desse lugar e voltar a pegar o caminho novamente. Porque a semente, ela foi lançada ali, na beira do caminho. Mas devido ao olhar de quem passa, quem volta, a forma com que está voltando, e os que estão passando, se deixa de receber essa semente que está sendo lançada. Cada um de nós teremos que dar conta diante do Senhor naquele dia. Cada um de nós. Quem somos nós a julgar quem passa nesse caminho ou quem está voltando nesse caminho? Se cada um de nós teremos que dar conta da nossa alma diante do Senhor. Continue no caminho, receba a palavra e volte para o caminho. A Bíblia fala: orai uns pelos outros. E muitas vezes, muitos não oram. Existem muitos fracos, que estão fracos nesse momento, por uma situação ou por outra, passando por alguma situação ou por outra. Talvez estão voltando para o caminho. Talvez decepcionados, talvez frustrados, talvez simplesmente deixaram a palavra no meio do caminho e estão simplesmente deixando tudo porque um dia alguém frustrou, um dia aconteceu algo e resolveram deixar.
Mas o Senhor está fazendo um alerta para aqueles que estão na beira do caminho. Volte a caminhar. Receba a palavra e volte a caminhar. Receba a palavra, essa semente que te traz força, e volte a caminhar. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que boa parte dessa semente, ela cai num terreno rochoso. E são aqueles que ouvem a palavra, até recebem com prazer, mas elas não têm raiz. Elas não conseguem ter raiz em terreno rochoso. Elas não conseguem ter a profundidade, porque se você não tem raiz, você não consegue ter a sua raiz. Qualquer vento que vem, qualquer tempestade que vem, ela te leva. Aqui diz, a terra recebe a palavra. Essa terra recebe e com prazer a palavra, mas ela não tem raiz para suportar as tempestades, para suportar, sabe, a chuva, para suportar os ventos e até mesmo para suportar, às vezes, as pragas que vêm para poder destruir essa semente. O que eu estou falando são aquelas pessoas que são levadas pelas circunstâncias que não suportam quando acontecem os primeiros ventos. Recebem a palavra, se alegram na palavra, choram na palavra, mas quando acontece alguma coisa, logo é levada. Ou aquelas pessoas que onde o Senhor ele quer te plantar em alguns lugares, mas não consegue ter a firmeza de estar naqueles lugares, porque não suportam o processo que ela precisa para criar a raiz, para dar o seu fruto. E a palavra está sendo lançada como uma semente em todas as terras. Todas as terras. E é necessário que tenha raiz. Se a palavra foi lançada nesse solo, é porque o semeador, ele espera que até nesse solo ele rompa a terra e dê o seu fruto. Senhor, essa madrugada está falando que é hora de ter raiz. Antes de sair da terra, antes de dar o seu fruto, é necessário primeiro a profundidade da terra. Crescer para baixo primeiro, no mais profundo. E logo depois, então, romper a terra. A Bíblia fala de uma semente que é lançada nos espinhos. É aqueles que até ouvem a palavra. Até ouvem a palavra. Mas os cuidados desse mundo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Preste atenção. Preste atenção no que o Senhor está falando dessa madrugada. Os cuidados desse mundo. A Bíblia fala, buscai o Senhor em primeiro lugar. Busque o Senhor em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas. A palavra ela é lançada. Muitos estão ouvindo, mas estão preocupados com o que vai acontecer, com o seu dia. Todos os dias preocupa. Todos os dias é preocupação. E às vezes as preocupações estão tirando da presença de Deus. Coisas estão sendo colocadas no lugar da palavra. Está sufocando dentro de você essa semente, não deixando mais a palavra ela ser germinada dentro. Os espinhos é o mundo. Os espinhos é as preocupações,
é o trabalho, é tudo que você coloca na frente de Deus que sufoca essa palavra dentro de você. Agora eu não posso, eu preciso trabalhar mais e fazer mais e dar muito mais, me doar mais, eu preciso, eu tenho sonhos, eu tenho os projetos, amado, o sonho de Deus ele é maior para você. O colocar Deus em primeiro lugar é essencial. Estar plantado numa boa terra é essencial. Muitos não querem mais deixar uma semente sufocar, porque de uma parte, de um modo ou de outro, também estavam como lá atrás, aqueles à beira do caminho, começaram a observar de um lado e de outro. E agora, parece que está no meio dos espinhos. Olha, o Senhor, nessa madrugada, Ele está falando sobre aquelas pessoas. No versículo 19, Ele deixa bem claro. Pessoas que estão enganadas com as riquezas e ambições desse mundo, trocando as coisas que são de Deus do alto pelas coisas desse mundo. E dão desculpa ainda da terra onde foram plantados. Mas escute que toda semente é lançada em todos os solos. Existe também uma parábola que fala sobre o trigo e o joio, que estão juntos, crescem junto. Parecem, mas estão juntos. Não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém julgar aquela semente que está crescendo. E nem a nós mesmos tirar o joio. Não cabe a mim e não cabe a você. Muitos estão dando desculpa. E estão perdendo frutos no qual o Senhor confiou. Desculpa do joio, desculpa do lugar, desculpa. Está na hora de deixar essa palavra penetrar, para que essa semente possa frutificar. Você vê que aonde essa semente passou, ela caiu com propósito, mas nem todo lugar recebeu a palavra. A Bíblia diz que no mundo nós passamos por tribulações, mas que nós precisamos ter bom ânimo. Então pense naquilo que o Senhor está falando. Logo depois, a Bíblia diz que os que receberam semente em boa terra são os que ouvem a palavra, recebem a palavra e dão fruto. São aqueles que estão com a terra preparada, pode vir, pode semear. Eu quero essa semente. Estão prontos para receber e também estão prontos para esperar o processo, porque existe um processo, não tem fruto se não tiver profundidade, se não receber, se não cuidar. Essa terra, ela está disposta a cuidar da semente. Essa terra está disposta a cuidar dessa semente. Ouça o que o Senhor está falando para nós nessa madrugada. Existe um cuidado com a semente para que ela cresça, para que ela dê o seu fruto. Existe um tempo que você precisa esperar, um tempo de processo. Aqueles que esperam o processo, que respeitam o processo, colherão o seu fruto. Eu quero deixar essa passagem para você nessa madrugada. Qual desses solos é o seu coração nessa madrugada? Para receber essa semente que está sendo lançada sobre a sua vida. Que essa semente ela germine,
na sua vida, trazendo frutos sobre a sua casa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida. Orem pelo encontro, se preparem para o encontro. Todo encontro existe uma preparação. Se preparem antes para se encontrar com o maravilhoso, com o conselheiro, aleluia, com o príncipe da paz, aquele que tem sonhos, projetos para concluir sobre a sua vida. Vai com o coração, com uma terra boa para receber a palavra. Em nome de Jesus, Pai seja convosco.